Essa é a Secot, uma prisão com capacidade de ter 40 mil presos do qual nunca mais sairão. 1 hora de exercícios por dia que são revezados entre as unidades. 3 refeições diárias para sempre sem carne. Um galão de água, uma fonte de água usada para se assear e ao lado um único vaso para as necessidades gerais. Cama sem colchão e noite sem escuro. Seus únicos pertences são uma farda branca, uma toalha e um lençol. Se tudo correr bem, essa será a única vida que esses caras terão até o fim de seus dias. Como tudo isso começou? Bom, Nayib Bukele, atual presidente de El Salvador. Mesmo que tenha se popularizado só nesses últimos 2 anos, Bukele está na política desde 2015, onde foi prefeito de uma pequena cidade chamada Novo Cuscatlán. Inicialmente ele era do partido de esquerda, FMLN. Mas devido a alguns desentendimentos, foi expulso no ano de 2017, fundando seu próprio partido, Novas Ideias, apesar de que usou o partido de direita, Gana, para chegar à presidência no ano de 2019. O rabo tá quente, né, amiga? Mas quinta não. Tanto a esquerda quanto a direita de El Salvador são ultraconservadores e nacionalistas. Nenhum defende causas progressistas como aborto, globalismo ou causa LGBT. Na verdade, a maior diferença entre ambas é que uma tem um histórico marxista, defendendo o crescimento de apoios sociais e aumento do Estado, e a outra defende o livre mercado, privatização e investimentos estrangeiros. O principal motivo de Bukele ter sido expulso da FMLN foi a postura do próprio partido ao adotar negociações com as gangues em 2012. E até ser expulso em 2017, discordou de muitas outras posições, acusando o partido de corrupção e clientelismo. Atualmente, Bukele não se identifica com direita nem esquerda, e seu partido adota 5 medidas principais: crescimento econômico, modernização e tecnologia, populismo e nacionalismo, autoritarismo institucional e segurança pública rígida. Curiosamente, pouco depois de tomar o poder, ele fez a limpeza na Corte Suprema, demitindo em massa vários juízes e o procurador-geral. É por causa desse tipo de medida que ele tem sido acusado de autoritarismo e perseguição política. Interessante, né? Acordos com gangues, clientelismo, demissão de juízes, acusação de perseguição. Até me lembro outro caso aqui, mas, enfim. Ele era só mais um presidente da América Latina. O mundo político estava atento, mas se depositou muita confiança. Um homem que diz que vai acabar com o crime generalizado não deixa de ser um homem de terno fazendo promessas políticas. Ninguém estava esperando que em 2022 o mundo pararia para lhe assistir. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión. Desde el 2019, claro. Sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Se tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. Segundo os dados coletados, entre 2015 a 2018, o país passou por uma série de anos com taxas de homicídios absurdamente altas. Em 2015, atingiu o pico de 103 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2018, o país era considerado o mais violento da América Latina, com cerca de 51,7 por 100 mil. Em 2019, após as primeiras medidas de Bukele, essa taxa caiu para 36,1 homicídios. Em 2020, houve uma redução de cerca de 50% em relação a 2019. E em 2022, o país alcançou uma taxa de 20 homicídios por 100 mil habitantes. El Salvador saiu de um dos mais perigosos da América Latina para um dos mais seguros da América Central. Mesmo tendo apoio popular, as medidas rígidas adotadas contra as gangues gerou opiniões controversas. Eu, pelo menos, nunca vi um salvadorenho reclamar, mas muitos sociólogos, intelectuais ou estudantes de relações internacionais de países estrangeiros o acusam de fugir à regra do famoso direitos humanos. Os direitos humanos existem há muitos e muitos séculos, mesmo que a maioria de nós só o conheça pela sua oficialização em 1948, a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU. Os direitos humanos partem do princípio de que eles vão garantir a posse de algumas coisas, como direito à vida, direito à igualdade, liberdade de expressão, direito à educação e algumas proibições também, como a tortura, escravidão ou discriminação. Como podem ver, essa coisa passa a ideia de paz na Terra. Mas antes que você comece a se revoltar porque estamos longe de alcançar esse perfeito ideal, devo lembrar que isso é uma declaração, não uma lista de leis. Mesmo porque estamos falando de vários países soberanos que têm suas próprias leis e regras a cumprir, mas que a primeiro momento todas elas façam sentido e para a maioria de nós deveriam ser moralmente universais. Mas o mundo não é cor-de-rosa, meu amigo, e cada caso é um caso. É por isso que se você perguntar a opinião de pessoas em países europeus sobre os direitos humanos, muitos vão falar maravilhas a respeito. Mas se você tentar perguntar no Brasil, por exemplo, eu vi discursos como: eles querem proteger bandidos, aqui pra vítima da sociedade, ó. Isso porque os direitos humanos visam garantir a justiça e proteção de todos, o que inclui adotar penas mais brandas para criminosos. E depois de muitas filosofias, sociologia e debates políticos, ficaram conhecidos como vítimas da sociedade. Tal
Como os direitos humanos, a humanização de penas surgiu há muitos séculos atrás, especificamente com o Iluminismo, no século XVIII, por causa de um carinha italiano e sua obra, Nos Delitos e das Penas. Beccari viveu em uma época de muita instabilidade política. Foi contra punições severas, como torturas ou penas de morte, que até então eram meio comuns na sociedade. Ele acreditava que a tortura não era eficaz, pois mesmo o inocente confessaria algo que não cometeu para acabar com a dor. Enquanto a pena de morte, não cabia ao Estado ter o poder para tirar vidas, pois segundo ele, a morte não era eficaz para acabar com o crime. Do contrário, as leis deveriam ser escritas de maneira objetiva para evitar várias interpretações entre os juízes, e o castigo deveria ser adequado ao crime. Entre muitos outros argumentos, César dizia que a melhor maneira de acabar com o crime não era com penas severas, mas sim com educação e boas leis. O que desestimularia o crime, segundo ele, não era a severidade da pena, mas sim a certeza de que o crime seria punido. Nem preciso dizer como ele influenciou os séculos seguintes. No século XIX, a reeducação de prisioneiros foi introduzida, e no século XX, voltamos para os tais direitos. Os argumentam que César focava tanto em proteger o réu que ignorava os direitos das vítimas. Há também algumas contradições em seus discursos. Apesar de dizer que não cabia ao Estado decidir quem vivia ou morria, ao mesmo tempo ele defendia a pena de morte em casos que a segurança do Estado se visse ameaçada. Ou mesmo quando ele diz que não é a severidade da pena, mas a certeza da punição que evita o crime. Só que ter a garantia de um castigo leve, empiricamente, demonstra o efeito contrário. É importante dizer que foi graças às suas ideias que, logo no início da Revolução Francesa, os revolucionários aboliram a tortura, influenciados por sua obra. Mesmo que pouco depois, eles tenham aderido a penas brutais no período do terror. Devemos levar em conta que César viveu em uma época que se morria por simplesmente não defender determinadas ideias. Ele passou sua vida vendo ou ouvindo pessoas inocentes serem torturadas e condenadas por motivos injustos ou desproporcionais. Sua mentalidade não nasceu vendo traficantes de drogas ou ladrões assassinos de pequenos objetos. Sua mentalidade nasceu de inúmeras revoluções e instabilidades que aconteciam em toda a Europa. Não seria errado dizer que foram criminosos de opinião que resultaram na piedade beccaria. Defender suas ideias sem levar em conta sua época seria anacronismo, mesmo que em determinados aspectos elas sejam de fato universais. É muito mais fácil sentir piedade quando nós não somos diretamente atingidos. É aí que viramos mini-deuses, dispostos a julgar com todo amor e justiça que há na Terra. E se é anacronismo levar ao pé da letra todas as ideias de César, tentar aplicar os direitos humanos em todos os países é etnocentrismo. Dizer que El Salvador está certo ou errado em aplicar determinadas penas a seus condenados só funciona até a página 2. Uma maneira lógica de julgar é vendo os resultados. E bom, como já vimos, não parece ter sido tão ruim. Esse cara matou mais de 50 pessoas. E embora esteja arrependido com saudades do filho, passar a vida inteira na prisão jamais trará a vida daquelas pessoas de volta. Ele come mal, mas ainda come. Ele vive preso, mas ainda vive. Eu duvido muito que essa vítima da sociedade fosse um bom marido ou um bom pai. Mas bem, o caráter não está escrito na testa, né? Retirar a vida de alguém é retirar uma infinidade de escolhas e futuros possíveis. A sociedade pode ter se livrado do maior dos bandidos entre eles, mas também pode ter perdido um grande gênio ou um professor. Nunca saberemos porque agora eles não passam de dados. No Brasil, os direitos humanos chegaram em 1988. A taxa de homicídios nessa época era de 13,5 homicídios por 100 mil habitantes. No ano seguinte, o número subiu para 18 homicídios por 100. A explicação seria de que nos anos 80, o Brasil se tornou um dos pontos principais para o tráfico de drogas vindas da Colômbia e do Peru, gerando o aumento e o fortalecimento de facções criminosas, como o CV e o PCC. Nos anos 90, a taxa de homicídios já ia no 20,7, e em 99 já estava em 27,6. A taxa de homicídios no Brasil atingiu seu pico em 2017, com 30 homicídios por 100 mil habitantes, apesar de que em 2019 ela caiu para 22,5 e continuou em queda de 2020 adiante. Em 2023 e 2024, surpreendentemente, os dados apontaram uma queda significativa. Se em 2023 a taxa era de 19,3 por 100, em 2024 ela registrou 17,9 por 100 mil habitantes. Mas sim, eu tenho certeza que teríamos melhorado muito antes se houvesse um upgrade nos alojamentos e serviços sociais. A diminuição contínua do crime não tem a ver com o aumento do PCC, que está mais organizado e impôs disciplina nos seus filhos, nem mesmo com a permissão de abrir fogo ou porte de armas para civis. Mas sim porque esses carinhas estão melhorando como pessoas. É isso aí. Vai nessa. No Brasil, atualmente, as pessoas morrem por fazer poses ou demorar demais para passar o celular para a famosa vítima da sociedade. Às vezes elas morrem simplesmente porque sim, mas bom, acho que elas ficam em paz ao saber que morreram para vítimas e não agressores. O que incomoda mesmo são as medidas extremas que outro país usou para combater o crime com muitos bons resultados. Mas não as medidas extremas adotadas pelo próprio mundo do crime, que vão de linchamento público a mortes violentas contra pessoas comuns. Direitos humanos para eles, micro-ondas para nós. Bons alojamentos para eles, perder bens para nós. No mundo do crime, sangue se paga com sangue. Mas quem pagará por nós? Se a justiça deve ser aplicada em proporção ao mal cometido, como vocês julgariam isso?
Se ser bom é ser justo e ser justo é dar aos outros o que elas merecem, como classificamos a situação nesse caso? Chesterton disse uma vez: é que as crianças são inocentes e amam a justiça, ao passo que a maioria de nós é maldosa e prefere a piedade. Oi, gente, séries aqui. Eu sei, eu atrasei esse vídeo, um vídeo de react que era pra ter saído semana passada. O que aconteceu? Basicamente, as coisas têm desandado muito por aqui, parece que tudo tem contribuído pra dar errado. Eu adoeci 2 vezes nessas últimas semanas, sendo que uma dessas vezes eu quase desmaio. Mas tá tudo bem agora, eu tô bem, não se preocupem. E eu gostaria de pedir desculpas por essa qualidade merda de vídeo que saiu. Além da minha péssima dicção, que tá horrível, realmente essa dicção ficou péssima. Eu gravei em dias diferentes, por isso que a voz da primeira parte tá com entonação diferente da segunda parte. Na primeira parte eu tava meio rouca, com a voz meio desgarrada, assim, arrastada, e na segunda eu já tava mais suave. Porque na primeira eu tava pra adoecer e na segunda eu já tava melhor. Não dá pra perceber essa diferença. Eu também gostaria de dar uma ênfase aqui na taxa de homicídios, especificamente do Brasil, não tanto de El Salvador. Eu peguei esses dados com a ajuda do ChatGPT. Não tava tão igual assim ao que dizia as fontes, só que eu já tinha feito tudo e eu não queria fazer de novo porque, pronto, eu já tava muito atrasada pra fazer o vídeo. Então eu vou deixar as fontes na descrição do vídeo pra quem quiser e tiver o interesse em ver esses dados com mais precisão. Isso eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos e me desculpar, né, por essa qualidade merda, porque isso é um vídeo péssimo. Eu vou tentar trazer uma coisa melhor no próximo vídeo pra vocês me perdoarem, se possível for. E é isso, se cuidem.